Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, a todo mundo que está curtindo, está compartilhando. Pessoal, neste exato momento, o Elton chegando agora, a todo mundo que está aqui presente, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, chama a galera para estar aqui ao vivo, porque essa será a maior live hoje, na verdade, de todo o tempo do nosso canal. E eu peço a ajuda de todos vocês, copie e cola essa super live nos grupos, nos status, chama a galera, o Júlio coloca lá no nosso grupo do WhatsApp, senta o dedo, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo neste exato momento. E, pessoal, lembrando, a gente vai entrar na matéria sobre a questão das urnas eletrônicas no nosso Brasil. Houve a destruição e possivelmente vai ser voto auditável aí, o que os brasileiros sempre decidiram, né? E sempre persistiram nessa temática. A gente vai passar tudo agora, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e também a decisão do Tribunal do TSF, né? Tanto do TSE quanto do TSE neste exato momento. A dona Regina falou que deu like 485, vai dando like, vai compartilhando. E, pessoal, quem está chegando aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Eu peço a inscrição de vocês. Doutora, por que a inscrição? Porque ano que vem é ano de eleição e você que está aí, que tem um candidato ou que é o candidato aí para ser senador ou deputado do nosso Brasil, seja no Paraná, seja em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, o nosso canal vai ser o único canal que vai divulgar aí e eleger você aí do outro lado da telinha. A gente vai passar todas as informações, o meu número já está em tela, vocês podem entrar em contato comigo. Eu peço a ajuda de vocês, pessoal. Copie e cola nos grupos, os estados que a gente vai chegar agora com as principais informações. Pessoal, em primeiro lugar, a dona Rosa, o nome da minha mãe, falou que deu like 515 neste exato momento. Vai se inscrevendo, vai dando like, vai compartilhando. Estamos com 127, vamos chegar a 200 pessoas ao vivo neste exato momento. Vamos lá. O TSE, por decisão unânime de todas as pessoas que compõem aí, destruiu mais de 200 urnas eletrônicas, 200, em torno de 200 urnas eletrônicas, e também houve a decisão de possivelmente os votos ser auditável aí. A gente não sabe na íntegra se isso vai ser aprovado ou não. A gente sabe que as eleições na Venezuela é bem fidedigna, embora, né, o Maduro continua lá, o ditador, ele não abriu mão e nem deixou a Corina se apossar aí, ela continua na saga. Entretanto, todavia, aqui no nosso Brasil, todo mundo quer que as eleições estejam o voto auditável, né, devido à confiança, devido à credibilidade, devido a não ter forças maiores interferindo aí. Então, o TSE destruiu desde ontem mais de 200 urnas eletrônicas na data de hoje. Ainda a gente está apurando as informações, porque eu sei que o TSE e o TSF nunca faz nada de graça, né? Pessoal, o BC ordena exclusão de chave Pix na data de hoje. Delta expõe contradições do ministro Zanin e Valdemar já pensa aí na nova ação que vai tomar dirigida ao ministro Alexandre de Moraes para favorecer, pessoal, a União Bolsonaro. Doutora, como assim? Vai do like, vai compartilhando, pessoal. Neste exato momento, estamos com 132, vamos chegar a 200 pessoas. Copia e cola nos grupos, nos estados. Chama a galera para estar aqui ao vivo conosco. Pessoal, vamos por partes. Vamos por partes, que é muitas informações neste exato momento. O PC ordena a exclusão de chaves Pix de pessoas físicas e jurídicas com pendências na Receita Federal. O Banco Central determinou na data de hoje a exclusão das chaves Pix de pessoas físicas e jurídicas que não estejam em situação regular na Receita Federal. As ações foram publicadas, pessoal, na resolução BCB 457. Conforme as novas regras, a verificação de conformidade deverá ser efetuada sempre que houver uma operação envolvendo uma chave Pix. Os participantes do sistema deverão excluir chaves de pessoas e de empresas cuja situação não esteja regular aí na Receita Federal.
Para garantir o cumprimento das novas regras, o BC vai monitorar a conduta dos participantes do sistema e aplicará penalidades para aquelas instituições que não cumprirem as regras estabelecidas. Pessoal, o petista ataca o Silas Malafaia por passeio de jet ski e ele, como vocês sabem, ele solta a língua. Doutora, como assim? Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Uma discussão entre o senador Humberto, pessoal, e o pastor Silas Malafaia tomou conta das redes sociais desde essa semana. O embate teve início após Costa criticar um vídeo em que Jair Messias Bolsonaro e Malafaia aparecem pilotando jet ski em Angra dos Reis durante aqui o carnaval. O senador utilizou sua conta no X para atacar a dupla, mencionando a isenção de imposto sobre o veículo náutico concedida por Bolsonaro no ano de 2022. Em sua publicação, Costa comparou a cena com o governo aí do Luiz Inácio Lula da Silva. Lula luta para acabar com a fome e gerar oportunidades para o povo. Bolsonaro anda de jet ski com Malafaia, aproveitando a isenção de impostos que deu a esse mimo de luxo, à custa do trabalhador. Custa é a vida à base de pix e dízimo. Desfrute fascista na cadeia não vai ter disso. Nananana. Vocês sabem aí que qualquer oportunidade. Aí, pessoal, quem é você para acusar alguém de alguma coisa? O partido que você pertence, o PT, é responsável pela maior roubalheira de um governo na história política do nosso Brasil. Cambada de corruptos condenados em todas as instâncias da justiça e liberados pelos amiguinhos do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, acabou de morrer também o deputado, pai do governador do Nordeste, ex-deputado. A desastrosa manifestação de Lula e o duro recado do presidente Trump, uma das maiores conhecidas plataformas da web, chega ao fim depois de 20 anos, que é a Microsoft. Pessoal, a China contra-ataca o presidente Trump. O ator da Globo viverá Jesus em Paixão de Cristo após interpretar o diabo aí no carnaval. Pessoal, o prazo também já definiu aí da PGR neste exato momento. Vai dando like, vai compartilhando. O Júlio chegando agora. Júlio, compartilha lá no nosso grupo do WhatsApp. A gente está voltando com tudo, pessoal. Ajude o nosso canal a atingir 89 mil inscritos. Quem está aqui desde o início, que tinha 1.000 pessoas, a gente sabe o quanto que a nossa saga continua aí para a gente aumentar o nosso canal. Eu conto com a colaboração de vocês. Copia e cola nos grupos, nos status. Chegou a notícia agora também para o Luiz Inácio Lula da Silva. Vou compartilhar e já a gente vai falar aí sobre a posição da PGR, mas a gente vai definir tudo isso amanhã, pessoal, porque é muitas coisinhas que tá em torno aí. Essa decisão da PGR é sobre a liberdade ou prisão do Jair Messias Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, desde o início da semana, desde a segunda-feira, embora fosse carnaval, entre aspas, ele está aí articulando com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e já enviou o documento para a PGR, que está analisando aí sobre a questão da prisão, tá, pessoal? Vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre isso que acabou de chegar aqui para mim. Eu só peço a ajuda de vocês para dar o like, compartilhar e se inscrever neste exato momento. Deixa eu apresentar aqui. Dona Regina falando, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. E vamos que vamos. Pessoal, a gente tem que falar as verdades, a gente tem que falar as mentiras, mas principalmente as verdades aqui do nosso canal. Vai dando like, vai compartilhando. Eu sei que você vai achar estranho o que eu vou dizer agora, mas é a mais pura verdade. Um dia, no futuro não muito distante, nós ainda teremos gratidão por esse período do terceiro mandato do Lula. Sabe por quê? Somente esse terceiro mandato do Lula foi o necessário, foi o bastante para acabar de uma vez por todas com o PT. Tá, saiu uma pesquisa agora, mas antes deixa eu contextualizar uma coisa para você. O Lula perdeu em 4 regiões do Brasil e ganhou apenas em uma região. A única região que o Lula ganhou, que a esquerda normalmente ganha, porque eles sabem como manter essa região na pobreza, na miséria, como impedir o progresso de chegar lá, que é o Nordeste. O Lula faz questão, e a esquerda fazem questão de impedir que o progresso, que a qualidade de vida, que a água chegue ao Nordeste. O objetivo é manter esse povo numa situação de dependência total do Estado e dando migalhas para comprar votos. Muito triste falar isso, mas é a verdade. E os nordestinos que despertaram para isso estão lutando para acabar. Pois bem, no Rio Grande do Norte, quando teve as eleições de 2022, o resultado no Rio Grande do Norte foi esse aqui, ó. Preste atenção. Segundo turno,
Lula teve 65% dos votos, Bolsonaro teve 34% dos votos. Lula teve quase o dobro, preste atenção, quase o dobro dos votos no segundo turno. No primeiro turno, Lula teve 62%, Bolsonaro teve 31%. Ou seja, teve mais que o dobro. No primeiro turno teve mais que o dobro, no segundo turno, Bolsonaro subiu de 31 para 34 e Lula de 63, né, para 65. Agora, foi feita uma pesquisa no Rio Grande do Norte. Como é que está a situação? Como seria se as eleições fossem hoje? Lembrando, nós estamos no momento aí que o Lula está despejando dinheiro no assistencialismo e que a imprensa e o sistema está tentando destruir e prender Bolsonaro. Colocando nas costas dele golpe antidemocrático e tudo mais. Denúncia da PGR, essa denúncia fast food. Nós vamos analisar como é que está agora. Na pesquisas que costumam acertar sempre. Na espontânea, tecnicamente empatado. Tá? Porque a margem de erro é de 2,5, se eu não me engano, 3,4. Tecnicamente empatado Lula e Bolsonaro. Agora vamos lá, calma, isso é na espontânea. Na estimulada, Lula 35, Bolsonaro 30. Isso aqui, gente, e lembrando, quem vota em Gustavo Lima votaria em Bolsonaro depois. Isso aqui é surreal. Isso aqui é surreal. Nós estamos falando um empate técnico entre Lula e Bolsonaro no Rio Grande do Norte, um lugar onde o... Pessoal, vai dando like, vai compartilhando, estamos com 139, vamos chegar a 150, pessoal. E a gente tem algumas notícias para poder falar, tá? O nosso canal aqui do YouTube, ele vai disponibilizar a nossa transmissão em todos os idiomas, alemão, inglês, francês, português, do Brasil, todos os idiomas aí vai passar nacionalmente e internacionalmente. Então, eu peço a ajuda de vocês para copiar e colar nos grupos, nos estados, chamar a galera para estar aqui ao vivo conosco, que a gente vai passar todos os detalhes aqui da nossa transmissão ao vivo. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo, pessoal. Lula teve mais que o dobro dos votos no primeiro turno. Mais que o dobro dos votos no primeiro turno. Continuando, se fosse a Michelle Bolsonaro, a diferença nem é tão grande assim. Se fosse a Michelle Bolsonaro, se fosse Tarcísio, o Tarcísio ia sofrer um pouquinho, ele não é tão conhecido lá. Agora vamos olhar como é que está a situação da satisfação do governo naquela região. Olha só, aqui. 32% de ótimo e bom, 43% de ruim e péssimo, péssimo com 34%. Desaprova mais da metade, 51%, e aprova 46%. Isso aqui, gente, deixa eu explicar o que é tão importante aqui. Nós estamos falando de um estado que fica ali na única região do Brasil que o Lula ganhou. Ele só ganhou em uma região, foi no Nordeste, perdeu em todas as outras. Aí ele veio para o seu terceiro mandato e ele está conseguindo destruir a reputação da esquerda, dele e do PT no Nordeste. Por isso, um dia no futuro não muito distante, a gente vai ter gratidão por esse período. O Lula está conseguindo fazer, nesses 3 anos, 2 anos e meio, o que nós, a oposição e a direita, não conseguimos fazer em 20 anos. São 20, 30 anos tentando mostrar para a população do Nordeste, olha, essa política de esquerda é uma política que vai escravizar vocês na pobreza, que vai impedir o progresso de chegar. O objetivo deles é nunca deixar que a qualidade de vida dessa região melhore. E eles não acreditavam. Tinha aquela memória afetiva, né? Na época do Lula era melhor. O Lula voltou. E está muito pior. Não tem um aspecto da vida deles que não piorou. Está tudo mais caro, a inflação, a criminalidade explodiu. Era o de se esperar, né? Coloca um criminoso na presidência. A criminalidade hoje é uma das principais preocupações do povo brasileiro. Criminalidade. Sendo que na época do Bolsonaro tinha sido a maior queda de homicídios, de crimes violentos na história do Brasil. Agora, meu amigo, todos os criminosos voltaram à ativa sabendo que não serão punidos, que o chefe deles está na presidência e que a Suprema Corte do Brasil vai fazer questão de devolvê-los para suas casas. Por quê? Porque tem que abrir espaço para as velhinhas idosas que foram invadir prédio público no domingo com a Bíblia embaixo do braço. Tem que abrir espaço, tem que liberar os presídios, tem que soltar todas essas pessoas, porque essas velhinhas têm que ser presas, elas são os perigos para o Brasil. Elas sim representam um perigo para a democracia brasileira. Não aquele cara que dá tiro para cima e acerta a criança na rua. Parar por aqui.
Então, assim, mais uma notícia, 2 meses de Sidônio não vai adiantar. Não há o que eles possam fazer para resgatar a aprovação do Lula. Isso está cada vez mais consolidado na cabeça das pessoas que estão se despertando finalmente. Um abraço. O deputado Gustavo Gaia trazendo aí todas as colocações possíveis, né, sobre a questão do Lula no Nordeste, foi o único lugar, né, entre aspas, que ele ganhou. A Lili chegando agora, pessoal, estamos com 138, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo neste exato momento. Muitos de vocês ainda não estão inscritos, faça isso agora, ajude o nosso canal, dando like, compartilhando, se inscrevendo. E agora a gente vai fazer um tour aqui, pessoal, para as principais informações ao vivo com vocês, que a gente está ao vivo, tá? O nosso canal, um canal que está ao vivo, e você aí está perdendo tempo em não compartilhar. Pessoal, vamos ver aqui a agenda do Eduardo Bolsonaro na data de hoje. Estados Unidos, pessoal, tá nos Estados Unidos. Qual é o plano para 2026? O senhor está pronto para disputar a presidência? Muitas pessoas me perguntam isso e eu busco não dar eco na minha rede social, porque de fato eu acredito que a inelegibilidade de Jair Bolsonaro ela será revertida e ele será candidato em 2026. E eu sou um servidor público. Pessoal, aí a revista Oeste perguntou se o Eduardo Bolsonaro vai vir como presidente da República ano que vem. Ele falou que acredita que o Jair Messias Bolsonaro volte, pessoal, volte aí em 2026. Vamos ver aí o Jair Messias Bolsonaro, o que ele está arrumando. Vamos dar uma biscoitada aqui ao... Gás chega a 153 na Bahia, gasolina aí 4,59. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu, e não adianta. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que desce. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiam. O senhor quer se arvorar de grande benfeitor que vai prometer. O senhor promete o tempo todo. O senhor prometeu levar água para o Nordeste. E agora o senhor está prometendo picanha e cerveja. O senhor não fica vermelho com essas propostas mirabolantes e mentirosas? Candidato Bolsonaro. And now the end is near. And so I think. Vem pra minha aula que hoje a nossa escola vai desfilar. Eduardo Bolsonaro, aliás, o Jair Messias Bolsonaro trazendo todas as colocações aí, né, pessoal? Que o Lula prometeu picanha aí, né, pro pessoal. Gente, até quem é da esquerda, tá hoje, atualmente eu ouço muito, eu fico assim, ouvindo, tá vendo o rombo que tá o nosso Brasil. Principalmente quando você vai no mercado, a taxa muito alta dos alimentos, né? E, em grande parte, as pessoas que são carentes continuam ainda mais carentes. Esse governo é o governo do ódio, né? É o governo da destruição. Mas a gente está aqui junto, pessoal. A gente está aqui junto, acreditando no nosso Brasil. E eu peço que você que está aí do outro lado da telinha, que está ao vivo comigo, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo, que a gente vai passar a informação que chegou agora. Doutora, como assim? Olha só, pessoal, olha só. O que o Valdemar Costa, pessoal, está pensando? Ele vai protocolar aí na próxima semana um pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que ele possa voltar a se comunicar com o Jair Messias Bolsonaro. De acordo com a informação aqui no nosso canal, ele disse que não há justificativa para essa ação do ministro Alexandre de Moraes. Aliados dele esperam que seja possível, inclusive, agendar uma reunião entre seus advogados e Moraes para apresentar a solicitação diretamente ao ministro. Desde o ano passado, Bolsonaro e Valdemar estão proibidos de se comunicar, inclusive por meio de advogados, devido às medidas cautelares impostas aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Na ocasião, a Polícia Federal realizou as buscas na sede do PL e encontrou uma arma com registro inválido em posse de Valdemar, o que resultou em sua detenção.
Ele foi posteriormente solto sob a condição de não manter contato com os outros investigados agora. Pessoal, a China, neste exato momento, contra-ataca o presidente Trump. Doutora, como assim? A China anunciou a aplicação de tarifas aí de 10% a 15% sobre os produtos agrícolas e alimentícios dos Estados Unidos em resposta ao aumento de imposto sobre produtos chineses determinados pelo presidente Trump. O republicano elevou as tarifas para 20%, o dobro que havia sido inicialmente anunciado. Com a nova medida, produtos como algodão, trigo, milho e frango passaram a ter uma taxação de 15%, enquanto a soja, frutos, vegetais, laticínios e carnes bovinas e suínas serão taxados em 10%. Além disso, Pequim registrou investimentos de 25 empresas norte-americanas em territórios chineses, sem divulgar os nomes aí das campanhas afetadas. Estados Unidos vezes China, tensão comercial aumenta, tenta aplicar pressão extrema contra a China e é um grave erro de cálculo neste exato momento. Pessoal, ex-mulher de bilionário herdeiro do Itaú expõe traição e denuncia ameaça. Fisiculturista de apenas 20 anos morre de ataque cardíaco. Trump dá o ultimato aí no grupo do Hamas, a desastrosa manifestação de Lula e o duro recado do Trump. Morreu aí também o ex-deputado pai do governador do Nordeste na data de hoje, uma das maiores conhecidas plataformas aí da web, chega depois de 20 anos ao fim. A Microsoft confirmou que encerrará o Skype no dia 5 de maio, encerrando 2 décadas de serviços de chamadas online que revolucionaram a comunicação global. A decisão faz parte da estratégia da empresa para concentrar seus esforços no Microsoft Teams, plataforma que tem sido priorizada para usuários corporativos na data de hoje. Pessoal, estamos com 96. Estou achando muita pouca gente nesse canal ultimamente. Eu estou achando que eu vou parar, gente. Se vocês não estão aqui ao vivo comigo, não tem sentido eu estar aqui, né? Peço a ajuda de vocês. Dê o like, compartilha, copia e cola nos grupos, nos status. Vai chamando a galera para estar aqui ao vivo conosco. Estamos ao vivo de segunda a segunda, pessoal. Se faz sentido, entra no nosso canal. Agora, Partido do Centro quer devolver ministério para Luiz Inácio Lula da Silva. Gustavo Gaia entrou ao vivo agora com os deputados aqui, pessoal. Vou passar para vocês a transmissão neste exato momento. Deixa eu compartilhar aqui. Vou parar porque vocês não estão compartilhando, pessoal. Se fosse a Rede Globo, vocês compartilhavam. A gente está aqui ao vivo, vocês... Chavas, o inventário vai destruir o seu patrimônio. Toda vez que eu falo com um cliente sobre um inventário... Deixa eu pular. Eu acredito que realmente a gente chegou naquele momento do último que sair apaga a luz. O governo Lula está perdendo completamente a sua governabilidade. A pulada fora, né, o esvaziamento do centro desse governo, e sempre acontece por etapas. Na primeira, você vê pronunciamentos dos líderes partidários. Isso a gente tem visto nos últimos meses. Kassab, Marcos Pereira, Paulinho da Força, Ciro Nogueira. Então a gente viu os chefes, líderes de vários partidos já fazendo pronunciamentos, mostrando que estão insatisfeitos com o rumo que esse governo está indo, pelo resultado que ele está dando. A rejeição desse governo é muito alta, então começa a custar caro caminhar junto do governo. Mas de início, o centro dá uma mensagem: olha, resolve os seus problemas aí ou vai ficar difícil. Segundo ponto, que já está acontecendo, o centro começa a negar novos cargos. Então, Lula já está querendo pegar um cara do centro para colocar como líder de governo e não quero, não tem condição, mas continuam com os cargos existentes, os ministérios. Pular fora dos ministérios é o ponto final. Quando o partido decide pular fora de um ministério, pode ter certeza que acabou a conversa, o governo morreu. Ele não aprova mais nada, ele só não morre completamente porque ele tem o seu puxadinho, que é o STF no Brasil. Então, essa fala da Daniela Lima aqui agora é uma das primeiras vezes que eu vejo a Daniela Lima falando e eu concordo com quase 90% do que ela fala. Obviamente, ela mente em alguma coisa aqui e ali, mas eu vou fazer questão de mostrar para vocês as mentiras. Vamos lá. Pressionado pelas pesquisas que apontaram uma queda na popularidade do Lula, ainda mantém força eleitoral, mas a popularidade... Força eleitoral não é tanto assim não, né? O Bolsonaro já está com 5 pontos na frente nas pesquisas. O governo é inédita, o Lula amarga uma avaliação negativa que ele jamais teve em todas as suas 2 gestões anteriores e nesta, inclusive, somada à pressão internacional, à questão do preço dos alimentos e agora vem também uma pressão política. Porque essa queda na popularidade
Contei para vocês na semana passada que vinha tendo um debate nos bastidores, porque o Centrão havia visto as pesquisas e perdeu o apetite por cargos. Então, a imagem de que Lula havia proclamado a reforma ministerial... Lembrando, o Centrão recusar cargos é uma das coisas mais sérias que pode acontecer, porque o Centrão, o centro, assim, ele existe para isso, tá? Nesse momento só contempla o próprio partido, o PT, e a esquerda. Ou seja, a cena para dentro não amplia. E aí, eu disse, olha, eu não imaginava que eu falaria isso. O Centrão perdeu o apetite, mas a coisa evoluiu. Eu disse, olha, se o governo não mostrar capacidade de reação, vai passar a sair do bastidor para o holofote uma discussão sobre um desembarque, ou seja, entrega de cargos no governo. Dito e feito. Hoje a Vera Magalhães traz a informação de que o PP debate, discute abertamente, e isso vai acontecer com mais ênfase na semana que vem. Vera Magalhães, também colunista do Globo, né? Uma saída do governo. O PP tem o Ministério dos Esportes. Daniela, isso é muito importante? Mais ou menos. Primeiro porque o presidente da Câmara é muito umbilicalmente ligado a Ciro Nogueira, o presidente do PT, que é um aliado de Jair Bolsonaro. Ou seja, pode dificultar a interlocução do governo com a Câmara. 2, porque vai pressionar um movimento também do Partido Republicanos, que tem, por exemplo, o ministro de Portos e Aeroportos, muito bem avaliado pelo Lula, e poderia ser pressionado a sair também. Esse movimento ampliaria a sensação de fragilidade do governo e da ideia de que é um governo que só fala para dentro, não consegue falar para fora. Tem esse impacto político. E também haveria uma pressão sobre um outro partido, o União Brasil. Por quê? O PP, de Ciro Nogueira, está negociando na semana que vem fechar uma federação com União Brasil. União Brasil é o partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Republicanos também foi sondado, mas está mais reticente. Federação, eles atuam blocados na próxima eleição e também no Congresso. Isso poderia arrastar um movimento do União Brasil na Câmara também de entrega de cargos. Só para você ter uma ideia do que isso significaria. O PP hoje tem 47 deputados, União Brasil tem 59 deputados. Se isso acontece, são 106 deputados que pulam fora do governo. Se isso acontece, acaba o governo. O governo Lula nunca esteve tão próximo de terminar mesmo. Ele está por um triz. O saldo é, para vocês entenderem, a imagem de um governo mais frágil. O que vai acontecer? O Centrão rachou. A gente avança, então, o dia seguinte dessa discussão. O Centrão racha. O PP diz que vai sair, o Ciro Nogueira conseguiu falar com ele hoje cedo, disse, olha, a pressão é quase unânime no partido para sair, mas ainda não tem um martelo batido. Nós vamos nos sentar para conversar sobre isso a partir da semana que vem. Aí eu fui a líderes de outros partidos. No União Brasil, Davi Alcolumbre segura a governabilidade no Senado. Essa é a crença dos líderes da sigla. Por enquanto. Na Câmara, acham que também ainda tem margem de manobra. E as pessoas que são próximas ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, garantem que ele não dará este tiro, digamos assim, na governabilidade do governo Lula. Porque se o PSD sai do governo, o PSD é maioria no Senado, controla o Senado. Se o PSD sai do governo, meu amigo, entrega a faixa pro Alckmin logo. Manterá ali o seu apoio. Líderes do PSD, inclusive, estão tratando esse movimento da centro-direita ou direita, como aí, agora começa, olha lá. O PP, por exemplo, como, abro aspas, oportunista. O fato é que simplesmente, o Lula se transformou radioativo, caminhar com ele prejudica a reeleição de qualquer deputado desses partidos, mas pular fora é oportunismo, não é estratégia. O Centrão racha. E para jogar para frente, Camila, Leilane, Miriam e Valdo, né, o que isso espelha, além desse ataque especulativo sobre o capital político do... Agora, os partidos que querem sobreviver e para isso precisam se afastar do Lula, virou ataque especulativo no capital político do Lula. Eu adoro, ela não falha, né? E aí, ao assumir a articulação política, a fragmentação da centro-direita. Vou pedir para a gente girar a outra tarja que a gente tinha. A centro-direita e a direita já está rachada para 26. E esse é um movimento muito claro. Enquanto a ala mais afeita ao bolsonarismo vai ali se afastando paulatinamente, preparando um afastamento quase que definitivo do governo Lula, ou ameaçando com isso, a direita pragmática e o centro pragmático. A direita pragmática. Ou seja, a direita que vem de volta, a direita pragmática. Ah, cara, ela não falha. O pragmático vai manter um pé em cada canoa até que tenha um registro mais claro se Lula vai ser candidato ou não em 2026, porque se ele for, é quase certo que o PT, no mínimo no segundo turno, já vai estar, e que haverá força para disputar. Então, como não tem um cenário claro, vão manter um pé em cada canoa. Você vai ter aqui nesse momento já a União Brasil. Ai, pessoal, só Deus na causa. Gente, deixa eu voltar aqui. Essa jornalista é um caso, né? Eu peço ao Paulo que está chegando agora, a Suzana. Pessoal, vocês permaneçam aqui no canal aqui do YouTube. Vocês que ainda não estão inscritos, façam a inscrição. O YouTube vai direcionar vocês para o nosso outro canal de corte. Permaneça aqui que o YouTube vai levar vocês
E à noite a gente volta, pessoal, no mesmo horário, ao vivo. Eu peço a ajuda de todos vocês para se inscrever, curtir, compartilhar, estar ao vivo aqui no nosso canal, tá bom? Senta o dedo aí, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Permanece aqui, que o YouTube vai direcionar vocês para lá. Aguardo vocês lá. Beijo, beijo, beijo.